E aí os mentores falavam assim, ó, vai lá no banheiro agora e lava o seu rosto. Aí eu falei, meu Deus, fui eu mesmo, fui eu que morri. Fui eu que morri agora, meu Deus. O que eu vou fazer? Agora eu tenho filhos e tal, não sei o que, só por dentro, né? Chegamos então na 8ª parte de quando eu aceitei pela primeira vez a minha mediunidade. Bom, e nós estamos naquele quesito do Natan querer incorporar, e da última vez, né, infelizmente eu estava muito bravo e cheio de medo, porque o Natan que tinha combinado comigo de incorporar, de repente vem um ser das trevas e que eu imaginei que ele gostaria de incorporar. Mas eu senti eu sendo sugado por ele de alguma forma. Falei o nome de Jesus algumas vezes, lembrei da oração, falei, Jesus, eu tinha falado aqui que era só o meu cunhado. Se eu não me engano, e eu não tenho lembrança dessa parte, tá? Depois que aquele ser ainda estava ali, eu ainda falei, Jesus, né, de alguma forma me ajuda aí e tal, não sei do que. Aquele ser foi, pá! Foi sugado assim, sabe? Ele saiu fora mesmo, perdeu a sintonia total. E aquele ser, depois desse tempo até hoje, nunca mais eu senti nada desse ser, nada. Mas vamos lá então, continuando, tá? Dormi meia boca, acordei no outro dia, falei pro Edilson, falei para todo mundo. E falei para minha esposa quase que em segredo que eu gostaria de não tentar mais. Eu estava apavorado, cheio de medo. E o Natan até então não tinha aparecido mais. Na parte da manhã inteira, nada do Natan aparecer. E a gente ficou com um baita de um medo por causa dessa situação. Porque eu falei pra minha esposa, falei, meu, ia vir o cara e tal, não sei do que. Aí eu já aumentei já. Ai, eu acho que ele ia me matar e tal. Então assim, imagina uma pessoa cheia de medo, né? Eu não me vejo mais assim, é engraçado, né? Legal, gostoso, de até bacana e tal, mas eu pensei mesmo que aquele ser estava vindo para me matar, porque ia querer roubar minha alma, alguma coisa do tipo ia acontecer, enfim, bem era o que eu imaginava. E eu não me julgo por isso, acho até legal. Conversando, eu falei, não gostaria mais de tentar e tal. E aí eu lembro que o Edilson falou assim, quer tentar só mais uma vez e tal, não sei do que. E aí eu pensei, e tipo, nossa, será, né? Mas até agora o Natan e tal, não sei do que. Foi só começar a falar, o Natan já começou a vir de novo. E aí eu falei, cara, Natan, e aí? Por que você fez isso? Você é doido, meu. Você falou pra mim que era só você. E aí do nada veio aquele cara, o que aconteceu? Quem é aquele ser? Ele falou, Felipe, eu também não sei. Mas quando eu vi que já tava ficando esquisito aqui, a casa, eu sabia que tinha sido invadida. Ele usou esse termo. Eu fiquei pensando, né? Eu nem bati na tecla de invadida, né? Mas ele falou assim, a casa foi invadida e tal, e que eu fiquei sabendo, então fui te avisar. Mas eu também não sabia, então eu também não tenho culpa. Então ele quis dizer assim, que ele não tem culpa do negócio, e eu jogando a culpa totalmente nele. Não, você tem culpa, meu, você é doido. Como é que você me coloca nessa, cara? O cara ia me matar, já comecei falando um monte de coisa. Nossa, eu tenho filhos, você sabe e tal. E aquela choradeira toda. E hoje é engraçado contar isso daí, tá legal. Mas na hora foi muito esquisito. Eu fiquei com algumas coisas assim em mente. A minha parte mental, ela começou a ficar balançada bastante forte. E aí eu comecei, a não sei porque, o Natan só vinha de vez em quando. A gente já começou a assistir alguns outros vídeos do professor Hélio Couto, que falava uma coisa ou outra, né? E ali eu tava querendo fechar, não queria mais deixar a incorporação rolar solta assim, não queria mais, estava com um baita de um medo. E falei, Natan, esse tempo todo que você tá aqui, meu, você pode vir, você já, sabe, já faz agora. Por que tem que ser de noite? Por que tem que ser no escuro, com tudo trancado? Cara, pra que esses negócios, né? E aí ele falou, calma, meu, é porque meu amigo falou que é assim, desse jeito mesmo e tal, demora mesmo, mas depois vai dar certo, né? Falei, não, depois vai dar certo nada, eu não vou querer não. E ao mesmo tempo, existia uma cobrança minha de querer ajudar, né? De estar vendo ali a situação dos pais. Então agora eu não estava mais pensando no Natan, eu queria que o Natan se lascasse, mas eu estava pensando no pai e na mãe do Natan. Tava falando, caramba, meu, será, né, e tal. E aí depois, durante o dia, começou a vir na minha mente que, será que não fui eu que morri? E eu tô tentando me comunicar? Será que fui eu?
né? Ficou esquisito, começou a ficar esquisito. Eu já tava sentindo tanta energia do Natan que eu tava começando a me sentir ele. E eu não sabia que isso daí fazia parte do processo da incorporação. Veja bem, lá na frente a gente vai explicar isso daí. E aí estava eu lá, e aí os mentores falavam assim, ó, vai lá no banheiro agora e lava o seu rosto. Aí eu falei, meu Deus, fui eu que morri. Fui eu que morri agora, meu Deus. O que eu vou fazer? Agora eu tenho filhos e tal, não sei do que, só por dentro, né? E só falando oi pras pessoas aqui fora, pra tipo assim, ó, eu sou eu, viu? Fala comigo, me chama pelo meu nome. E isso daí era uma das coisas assim também, que foram detalhes que eu não falei, mas quando alguém começava a me chamar pelo meu nome, enquanto eu estava no processo de estar com essa questão do Natan, eu perdia mais conexão com o Natan. Então eu fiquei pedindo para eles não me chamarem, não falaram diretamente comigo. Eu estava como se fosse assim, em transe durante todo um dia. Eu não estava no estado beta aqui, no aqui agora, ligeiro, bateu um negócio ali, eu já oro, bateu aqui e tal. Não, eu estava eu atrás de mim mesmo. É meio esquisito de falar isso daí. É como se eu estivesse um pouco mais atrás de mim mesmo. Era como se eu estivesse olhando por um binóculo, e esse binóculo eu via essa parte minha aqui, daqui para frente. É esquisito, se você nunca sentiu isso daí é difícil de explicar. É como se você tivesse desencaixado de você mesmo, e um pouco até maior às vezes, e um pouco até menorzinho dentro de você mesmo. É uma sensação esquisita, e pega um pouco o estômago e tal. E aí eu tava com o olho longe, tava com essa série de coisas, comecei a ir no banheiro, lavei o meu rosto, igual os mentores falavam. Os mentores falavam assim, ó, se olha agora no espelho e reafirma que você é você. Aí falou assim, ó, quando você for fazer o trabalho com o Natan, é só naquele momento, mas enquanto você tem que ser você tem que viver como você e tal. E aí eu falava assim, não, mas parece que eu perco a conexão. Se eu não ficar tão ligado assim nele o dia inteiro, à noite vai ser mais difícil. Então assim, eu colocava umas dificuldades pra mim, porque eu queria logo que aquilo acabasse. Queria logo que o Natan viesse, incorporasse logo e falasse o que tinha que falar. E mãe, pai, é isso aí, acredita agora, tal, não sei do que. Eu queria. Agora era eu que estava querendo que ele tivesse dado 100% de certeza que ele era ele para todo mundo. Durante o dia eu fiquei bastante mexido mentalmente. Achava que era eu que tinha morrido em alguns momentos, em outros eu lembrava, e aí eu fazia as mesmas coisas da água, tá? E às vezes eu ia até o banheiro com as luzes tudo apagado, na parte da noite ficava me encarando. Por algum motivo que eu não sabia naquele momento, mas que lá na frente, depois as coisas começavam a fazer sentido só lá na frente. Nada fazia na hora, tá? E aí eu fiquei com baita de um medo, né? E enquanto isso a gente estava vendo coisas relacionadas a isso, tá? Experiência fora do corpo. E aí a gente começou a entender assim uma porcentagem de coisa alguma, né, porque era só parte de teoria, mas o que eu estava vivenciando ali era complicado. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu lembro que meu sogro, ele percebeu que eu fiquei com medo, e ele falou assim, olha, se você não quiser tentar, tudo bem, tá? Eu entendo, sei lá, tentar outro dia. E aí na minha cabeça, porra, tentar outro dia não, eu já tô nessa pegada, não, vou tentar dar uma esparecida e tal. Eu tentava dar uma esparecida durante o dia, mas eu ficava bastante longe e recebendo umas mensagens. Agora também eu estava começando a receber umas mensagens de um cara, de um chinês, um cara parecendo mestre mesmo, mestre chinês, e o cara ficava flutuando, tinha umas roupinhas, cara chinês. E aí ele me falava umas coisas assim muito sábias. Eu gostava da energia dele, aquilo ali me deixava bem tranquilo, bem organizado, aquilo ali era top. Mas ao mesmo tempo eu queria dar uma esparecida no negócio. Aí a gente foi assistir um filme, quase na partezinha da noite. E aí sempre eu ficava pedindo para que alguma coisa fosse mostrado a mim. E aí eu pensei assim, olha o nome do filme, Interestelar. Falei, não deve ser um filme assim, né? Deve ser só um filminho. É bom porque aí vai mostrar as coisas dos planetas e tal, tudo mais. Fui assistindo o filme. Foi me dando um negócio aqui na boca do estômago.
E o cara tinha que ir para outro lugar no universo. E ele começou a se comunicar com a filha dele. Aí ali eu já falei, caramba, não, o filme não é filme, a gente não tá assistindo um filme. Ali sou eu tentando me comunicar com as pessoas aqui fora. O meu mental começou a embaralhar forte. Forte mesmo. O cara do Interestelar, vou ter que dar alguns spoilers aqui. Ele tenta falar com a filha dele em comunicações. E as comunicações eram muito parecidas de como o Nathan queria falar comigo. Aí eu falei, não, sou eu tentando falar com meus filhos, com a minha esposa, cara, sou eu. E aí começou a bagunçar na minha mente. Aí eu falei, não, caramba, não é filme não. São os mentores me mostrando que eu morri e é pra eu aceitar isso aqui. Eu falei, não, mas eu não quero aceitar, Deus, eu quero mais uma chance. Eu nem sei do que eu morri. Então eu já estava entrando em outra coisa. Muito provavelmente eu estava sendo sugestionado a entrar nessas coisas negativas, porque quando você fica negativo, todos aqueles que estão naquela frequência negativa têm acesso a você. Então eu estava sendo... lógico que eu não sabia dessa estrutura, tá? Se eu soubesse, ia ser outra história. Eu estava sendo sugestionado a desistir daquilo ali, a não fazer aquilo ali, porque aquilo ali não ia ser legal. Que se eu não morri, quando eu, por exemplo, o filme acabou, já tava com o coração aqui, ó. O filme acabou e falou, é só um filme, mas pode acontecer isso aí com você, hein? Você querer ir fazer um negócio ali e não voltar mais. Então eu tinha esse medo, sair do corpo e não voltar mais. Olha esse pensamento. É um pensamento que a maioria das pessoas tem. Ah, mas é perigoso, né? Então as pessoas têm esse pensamento. E eu tinha também esse pensamento. E ali eu fiquei com medo. Fiquei com medo tão grande que eu desisti. Eu falei, eu tenho que estar em casa, eu tenho que ir para casa. Falei para minha esposa, não, eu vou morrer. Eu acho que se eu dormir eu vou morrer. Aí começou a ter... O meu mental já começou a ficar abalado, entendeu? Falei só para ela e tudo mais. Falei pro meu sogro, eu não queria tentar hoje, mas eu queria. Eu queria falar que eu queria, mas eu não queria. E eu falei, eu queria tentar, mas eu não quero tentar. Tipo, eu quero tentar por você, pela minha sogra, pelas pessoas. Mas por mim, eu não quero. Eu tô achando que eu vou morrer, eu tô achando não sei o que, eu acho que eu tenho que ir pra casa. Esse tempo todo eu tava dormindo lá na casa dos meus sogros e, nossa, a energia do Nathan muito forte, tudo muito ali. E o Nathan pesando na minha. Quem conhece o Nathan sabe que o Nathan, quando ele quer alguma coisa, cara, o cara é insistivo. Ele fica insistindo muito. Aí eu fui pra casa. Dormi com baita de um medo do caramba. Segurando na mão da minha esposa. E no meio da madrugada, eu acredito que rolou alguma coisa. O Nathan queria falar alguma coisa. Aí eu lembro de ter acordado a minha esposa. E aí no final das contas, eu não sei se ela ligou, mas eu acredito que não. Ela não ligou, tá? Ficou para o... Enfim, não ligou. Mas falou que queria e tal, tudo mais. E aí pegamos no sono e dormiu e tal. Quando foi no outro dia, aí eu já estava em casa, pegando um monte de informação agora da minha casa e observando todas as energias do lugar, as pessoas que falavam comigo, já de uma forma assim totalmente direto, querendo falar sobre a morte do Nathan, a passagem do Nathan, e eu não querendo. Não quero falar disso, eu quero ver outras coisas, eu quero ouvir outras coisas, e tudo me chamando pra lá. Aí eu vou resumir legal. À noite desse outro dia, aconteceu alguma coisa de madrugada. Eu telefonei para os meus sogros. Eles foram me buscar na minha casa umas 3 horas da manhã pra gente ir pra tal lugar, porque o Nathan queria se comunicar. E novamente não conseguiu. O que só saía eram coisas balbuciadas e tudo mais. Eu tinha que estar na casa deles, eu também não sabia porquê, mas eu tinha que estar na casa deles, porque lá era mais forte, né? Logicamente. Mas eu tinha que estar lá para poder as coisas acontecerem, e eu estava com medo de eu estar lá. E quando eu estava em casa, eu já estava me organizando um pouquinho mais no meu mental, porque eu não estava sentindo mais aquela quantidade de coisas ali diferente do Nathan, e as pessoas querendo e falar com o Nathan, e eu querendo que o Nathan fale também. Então não tinha uma obrigação comigo, era eu comigo mesmo. Não conseguimos falar até então, mas aí depois eu comecei, a vida que segue, acaba tendo que trabalhar. Putz, foi a pior coisa, cara, ter ido trabalhar. Fiz alguns freelancers, alguns bicos, alguns trabalhos sem carteira assinada nem nada. Era em alguns dias. Quando eu fui trabalhar, no trabalho, enquanto eu estava indo, quando eu estava voltando do trabalho, os mentores começaram a falar sobre algumas regras que existiam. Aí ele falava assim, ó, regra 1, tal e tal coisa. E eu andando pelas ruas, nem aí. Tava escutando, mas não tava nem aí. Regra 2, tal e tal outra coisa.
regra 3, tal e tal outra coisa. Aí eu falei, peraí, e a regra 1? Regra 4. Eu falei, porra, como assim? Os caras não vão parar? Isso é o que? Uma gravação, é? Aí eu peguei e falei, putz, deixa eu tentar ver. Corri, peguei um ônibus, perguntei se a pessoa tinha lá uma caneta e fiquei riscando na mão, fiquei riscando nos papel velho, fiquei riscando numas coisas assim. Tentei gravar qual que era um mesmo. Os caras já estavam na 5, na 7, na regra 7, sobre algumas coisas e que ia me ajudar nessa parte de incorporação também e tal, tudo mais. Eram algumas regras para eu, no final das contas, para que eu não tentasse naquela hora, naquele momento, daquele jeito. E aí, no final das contas, a grande maioria, acho que se eu peguei 3 de 10 foi muito. E aí o que aconteceu, passei isso daí para frente, né? Fui trabalhar, né? As pessoas já estavam começando a voltar a trabalhar, mas a gente estava muito envolvido nisso. Então estávamos lá assistindo alguns vídeos do Hélio Couto. Foi chegando o final de semana. Quando chegou no domingo, sábado eu dormi lá na minha sogra e no meu sogro. Quando chegou no domingo, e aí eu sempre tava falando algumas coisas assim, intermediando, né? Quando chegou num domingo, o Natan falou assim, ó, Felipe, eu vou colocar assim, meus pais estão querendo se matar. Aí eu falei, não, a gente já passou por isso já. A gente já passamos dessa etapa, não tem ninguém querendo se matar, né? Tá maluco? E ele quis me dar a ideia do tipo assim, cara, são umas intuições que é muito doido. Se você não faz, não tem sentido. Se você faz, ele vai ter um sentido depois. Mas era como se fosse assim, ó, dá uma olhada nas mídias sociais. E aí eu lembro que eu entrei no Facebook. E aí, do nada, só fiquei assim, ó, só passando o dedo. Aí vi uma coisa do professor Hélio Couto. Falei, porra, professor Hélio Couto, acho que eu tenho que colocar alguma coisa aqui, professor Hélio Couto. Coloquei lá, professor Hélio Couto. Entrei num grupo. Esse grupo me levou para um outro link, que tinha outro grupo, Eu não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Eu estava indo para outro grupo e tal. Cheguei num grupo que tinha eu já tinha mandado um e-mail, eu já tinha tentado telefonar, já tinha pedido um monte de coisa, não tinha o endereço de lá. E aí cheguei no lugar que tava lá o endereço do ano de 2012, uma postagem de 2012. Aí eu falei, caramba, tem um endereço aqui. Aí o Natan falou assim, ó, anota porque vai precisar ir lá. Você vai precisar ir lá hoje. Aí eu falei, nossa, vou precisar ir lá hoje? Não, que loucura, cara. Aí ele falou, porque estamos correndo um risco aí do meu pai e da minha mãe se matar. Aí eu fiquei pensando, de novo? Não é possível. Acho que ele deve estar só apressado com algumas coisas. Falei pra minha esposa o que o Natan queria. Aí a minha esposa falou assim, não, hoje não. Vamos ficar aqui, pô, tá tudo tão bem. Parece que só agora que a gente tá respirando. Só agora as coisas estão andando, né? Não, pera aí. Ela falou, minha mãe acabou de fazer o almoço, tá tudo certinho, tá tudo não sei do que. Daqui a pouco umas gritarias, uns negócios. Todo mundo correndo pra cozinha. A minha sogra tinha tentado se matar com a faca. E eu não fui até a cozinha. Eu sei que a minha esposa falou assim, minha mãe tava lá com a faca, nossa, você acredita e tal, não sei do que. Eu falei, eu acredito. O Natan falou pra mim, pô, eu falei que eu tinha que estar lá. A minha esposa falou assim, vai. Tipo, vai, mas sei lá, você não quer ver minha mãe, não quer falar com a minha mãe? Eu falei, não quero não. Não quero falar, não quero ver, não quero nada. Só quero ir até lá, só quero até esse endereço. Então assim, eu fui sem muita confiança. E nem chamei meu sogro nem nada, fui sozinho. Então peguei ônibus, peguei metrô, demorei pra caramba por causa disso. Cheguei até lá no lugar. Cheguei no endereço. Tinha algumas pessoas na parte da frente de uma casa, diferente pra caramba. Eu entrei nesse lugar, o pessoal tava lá, todo mundo me via, mas não falava comigo, só me via, eles continuavam a conversa entre eles. Aí eu vi uma pessoa lá, parecendo ser uma recepção. Falei assim, é aqui que tem um trabalho com o professor Hélio Couto? Ela falou, fala seu nome aqui. Aí eu falei, não, Felipe, mas não vai estar meu nome aí não. Falei, por quê? Ela falou, você não marcou? Eu falei, não. Mas você marcou para qual dia? Eu falei, não, nunca marquei. Eu tô chegando aqui hoje. Mas o professor Hélio Couto, ele tá atendendo aqui? Ela falou, tá. Hoje? Hoje tá sim. Ela falou assim, alguém daqui te indicou? Eu falei, não. Ela falou, onde que você pegou esse endereço? Aí eu falei pra ela o que aconteceu e tudo mais. Ela falou assim, mas você pegou esse endereço nesse lugar? Eu falei, eu entrei em um monte de lugar, não sei exatamente agora. Ela falou, não, mas esse endereço não existe em lugar nenhum. E aí eu fiquei pensando, né? Não, mas pô, se eu tô aqui, né? Vamos falar do que tá acontecendo aqui. E aí, porque assim, eu não entendi um monte de coisa. Tudo isso daqui que eu tô deixando são amarras soltas, porque depois a gente vai organizar tudo certinho. E ali eu tava já conversando com ela, falei assim, será que eu poderia ser atendido e tal, não sei o que. Ela falou, não, depois dessa história que você me contou, eu acredito que você deva pedir sim
pro professor Hélio Couto te atender. Deixa ele aparecer aí, que aí você pede. Aí já me deu um gelo, né? Caramba, eu já vim aqui, já no dia errado, não era pra ter ninguém. Ele tá atendendo todo mundo. Quem tá lá tá com o nome lá. E ele não vai atender, não atende ninguém fora do nome. Ainda vou ter que pedir isso aqui. Mas eu tava precisando, falei, não, eu vou pedir sim. Então ele descia, o Hélio Couto. Aí falou com uma pessoa, não tive coragem de falar com o professor Hélio Couto da primeira vez. Tinha um pessoal sentado. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu perguntei assim primeiro para recepcionista. Viu, mas eu gostaria de saber antes quanto que é. Porque se eu não me engano eu tinha, ou era R$60, ou era 120, ou R$110, alguma coisa assim. Que eu falei, cara, isso aqui não vai pagar a consulta do professor Hélio Couto nem lascando. Aí eu falei, viu, eu tenho que ver aqui quanto que é, porque pra ver certinho, né? É que eu vim só pra ver, tal. Aí ela falou assim, então eu não sei quanto que é. Aí eu falei assim, não, daqui, a consulta daqui, do lugar. Ela falou, não sei. Eu falei, mas você trabalha aqui? Ela falou, sim, eu sou recepcionista, mas eu não sei quanto que é. E aquilo ali, cara, me deixou de um jeito, eu falei, como assim? E eu só julgando por trás. Como assim? Se a pessoa não sabe quanto que é, não sabe ou não quer falar? Aí eu falei assim, mas tem uma ideia, mais ou menos, uma média, mais ou menos? Ela falou assim, não, eu não sei nem o que é o mínimo, nem o que é o máximo e nem qual é a média. Eu só tô aqui para chamar as pessoas que estão com o nome na lista. Se você quiser ter o nome na lista, tem que falar com o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto foi lá, falou com uma pessoa, eu vim e ele pegando R$15 de uma pessoa. Aí eu olhei assim e falei, opa, de repente seja esse o pagamento, né? Porra, mas eu não sei se é isso, eu acho que a pessoa tá só completando ali alguma coisa. Depois ele veio, pegou mais um outro dinheiro de uma outra pessoa, eram R$70. Falei, opa, pode ser. Aí depois ele veio com uma outra pessoa, deu umas notas de 150 junto. Eu falei, opa, peraí, não sei como que é nada. E ali o medo me batendo. Aí o professor Hélio Couto foi lá fora, olhou assim pra mim, entrou. Depois ele saiu de novo e falou assim, ó, vem cá menino, você que quer falar comigo, né? Pode falar. Aí eu falei, putz, aqui na frente de todo mundo, né? O cara é assim. Aí eu falei, então, aí eu expliquei a situação, ia começar a explicar, na verdade, eu falei, meu cunhado, ele desencarnou, e aí os pais estão passando por uma situação e tal. Ele nem deixou, ele já me cortou totalmente e falou assim, ó, tá bom, não precisa falar mais nada não. Ele falou, vocês escutaram aqui, né? O caso dele aqui é totalmente diferente de qualquer um de vocês que está aqui hoje. Nenhum de vocês vão colocar isso daqui nas redes sociais. Tá entendido? Aí o pessoal falou, tá entendido. Ele falou, então tá bom. Você quer entrar na consulta, quer ser consultado, né? Eu falei, quero. Falou assim, então tá bom, se tiver tudo bem pra você, você vai ser o último daqui, tá? Tá. E não passe esse endereço pra ninguém, tá? Tá bom. Ok, então ninguém viu esse menino aqui, viu? E ele entrou. Ele falou isso daí e entrou. Foi atender. Aí nisso eu corri e fui ligar pro meu sogro. Liguei de orelhão, liguei pro meu sogro e falei assim, ó, vem aqui. Eu consegui, a gente vai falar com o professor Hélio Couto e tal. Aí ele falou, você tá onde? Passei o endereço, tudo certinho. Aí ele falou assim, e quanto que é? Eu falei, também não sei. Eu falei, agora ferrou, que eu não tô com dinheiro. Eu falei, também não tô não. Eu tenho R$110, mas vambora. Vamos fazer. Ele falou assim, eu vou levar um cheque se ele aceitar alguma coisa assim. Eu falei, então tá bom, vambora. Se ele não aceitar, pelo menos ele segura o dinheiro que eu tenho, mais o cheque que você tem, depois a gente resolve o que vai fazer. E aí eu voltei pra lá. Depois meu sogro entrou e o pessoal foi sendo atendido. E a gente foi o último a ser atendido. E quando a gente foi ser atendido, vai ficar pro próximo vídeo. E aí no próximo vídeo eu falo, não é por sacanagem não, é porque a gente já chegou no tanto máximo aqui. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário, comenta aqui o que você está achando, compartilha com outras pessoas. E outra coisa que eu preciso falar para você, se você quer saber dessa história total, completa, não quero esperar e tal, tudo mais, tudo bem, dá uma olhadinha então. Existe o audiolivro, é de graça, está sendo narrada essa história e outras coisas mais da jornada, do ponto de vista do pai e da mãe do Natan, tá? Que teve o filho desencarnado, assassinado. Toda essa história que eu estou falando aqui, por exemplo, para você, está lá no livro. Essa e mais outras várias que a gente começou a buscar na jornada. Então quer ouvir, ou você conhece alguém que teve um ente querido desencarnado e está bem, sabe, abatido, tá no luto, manda para essa pessoa. Esse link vai estar aqui embaixo, tá? É de graça. É o audiolivro narrado. Você não vai precisar nem ler, é só escutar, tá bom?
Ah, Felipe, eu gosto de ler. Tem ele digital, de graça, digital. Você vai baixar no Google Livros. Ah, Felipe, mas eu gostaria do livro físico. Tem também, mas aí esse daí vai ser pago. Porque esse daí você vai pagar o valor da gráfica. O que a gráfica falar lá vai ser o valor. Também vai estar aqui no link. Vai chegar na sua casa tudo bonitinho, mas vai ter os custos do correio e do livro, tá? Então é isso, tá certo? Eu espero que você esteja gostando e até o próximo vídeo. Valeu!